Olá, estudante! Nessa aula de desenho geométrico, dando continuidade ao nosso estudo de lugares geométricos, veremos o quinto e último deles, o par de arcos capazes. Separa esses materiais e vem comigo, vamos nessa? Para começar essa nossa explicação, a gente vai utilizar um exemplo bastante comum do nosso cotidiano, que é uma partida de futebol. Mesmo que eventualmente você não seja muito fã, eu acho que em algum momento você já viu uma partida, mas de todo modo acompanhe o desenho que está aí na lousa. Nós temos um jogador posicionado num determinado lugar do campo, olhando para o gol. Da posição em que ele está e sem mexer a cabeça para os lados, ele é capaz de enxergar as duas traves laterais. A gente chama de ângulo visual. Esse ângulo aí, compreendido entre as duas semirretas, que tem como vértice o olho do jogador. É importante a gente notar que um jogador de futebol pode ver esse mesmo gol sob diferentes ângulos. Se a gente mudar a sua posição, nós podemos ter ângulos maiores, que favorecem a vista do gol adversário, e até mesmo ângulos menores, que vão dificultar um eventual chute para o gol. Entretanto, podemos ter situações em que, mesmo ocupando diferentes posições no campo, esse jogador pode ter ângulos de visão de mesma medida. Acompanha só, nessas 4 posições ocupadas pelo jogador, os ângulos de visão têm a mesma medida alfa. E um detalhe que à primeira vista não é tão perceptível, mas que a gente vai destacar agora, os pontos correspondentes a essas posições formam um arco de circunferência. Ou seja, todos os pontos deste arco enxergam aquele segmento AB ali em cima com ângulos de mesma medida. Ao conjunto de pontos do plano que vem o segmento AB com ângulos de mesma medida, a gente dá o nome de arco capaz. Agora ficou fácil de entender, né? Geometricamente, a gente verifica que existem 2 arcos que são capazes de enxergar um segmento sob um determinado ângulo. Acompanha só. Nesse arco de centro O, todos os seus pontos enxergam AB sob um ângulo de medida alfa. O mesmo vale para esse outro arco de centro O'. Par de arcos capazes é o lugar geométrico dos pontos do plano que vem um segmento dado sob determinado ângulo. Esse é o lugar geométrico 5, que é o objeto de estudo dessa nossa aula. Se você ainda não está muito convencido, vamos abrir o GeoGebra, que é um programa bastante poderoso que pode fazer um monte de coisa e dentre elas mostrar algumas construções geométricas. Já deixei preparado aqui um documento que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você baixar, se quiser, e explorar por conta própria. Pois bem, nós temos aqui um segmento AB e na frente dele um ponto P1 que enxerga AB sob um ângulo beta de medida 45 graus. Eu vou exibir um ponto P2 que vai enxergar o mesmo segmento AB sob um ângulo de medida gama, que também mede 45 graus. E aí, para você entender, vamos marcar um ponto P3 que enxerga o segmento AB sob um ângulo delta, que também mede 45 graus. Tem um truque aqui, que eu consigo mover um ponto de um jeito meio especial, meio esquisitinho, tá vendo aqui? E se você está reparando no vídeo, já dá para sacar o que está acontecendo. Vamos mexer aqui no painel lateral. Eu vou ligar essa linha vermelha aqui, cuja descrição é um arco circular de centro O, extremidades B e A. Vamos marcar aqui o centro deste arco vermelho. Então aqui, esse arco vermelho tem como centro esse ponto O. Então qualquer ponto que faça parte desse arco vermelho enxerga o segmento AB sob um ângulo que sempre mede 45 graus. Todos eles têm ângulo inscrito de mesma medida. Vamos aproveitar esse momento para mostrar algumas outras coisas, quer ver? Eu vou passar uma reta tangente a esse arco aqui no ponto A. Essa é a nossa reta T. Dá para ver aqui no cantinho da tela, tá? Então essa é a reta T, ela é tangente ao arco vermelho no ponto A.
Uma coisa que é importante lembrar é que toda reta tangente a uma circunferência num dado ponto é também perpendicular à reta que passa pelo centro da circunferência e por esse ponto aqui. Vamos ligar essa reta. Aqui nós estamos chamando de N. Essa reta é a reta normal à circunferência no ponto A. Por último, se você está reparando aqui no painel, dá para ver que esse ponto O é a intersecção das retas M e N. Vamos marcar a reta M. Essa reta aqui, ela é a mediatriz do segmento AB. Se eu pedir para exibir esse ângulo aqui entre o segmento AB e a reta tangente, vamos ver. Olha só, para surpresa de ninguém, ele também mede 45 graus. Inclusive, para encerrar essa demonstração aqui do GeoGebra, vamos ver o que acontece se eu mudar esse ângulo alfa, tá legal? Eu vou ligar um ponto X, que é um ponto auxiliar, e conforme eu movimento esse ponto X, esse ângulo alfa vai mudar. Se eu diminuir o valor, se eu diminuir a medida alfa, o tamanho do arco aumenta, e se eu aumentar a medida alfa, o tamanho do arco diminui. É importante você perceber que a medida que está aqui embaixo marcada em alfa é igual a essas três medidas de beta, gama e delta. Tá legal? Repare que quando eu mexo na medida alfa, as retas tangente e normal, elas andam juntas, né, entre aspas, aqui, ó. Elas se movimentam junto. Mas a reta mediatriz, que é o lugar geométrico 3 dos pontos equidistantes de A e B, não sai daqui porque os pontos A e B não se moveram, né? Tá legal? Então, mais uma vez, essa demonstração, esse documento, vai estar linkado no vídeo se você quiser explorar por conta própria. Agora que você já sabe o que é esse arco capaz, eu vou te mostrar como que é a sua construção, usando apenas compasso e régua. Pois bem, a gente vai construir o par de arcos capazes de ver esse segmento AB sob um ângulo de medida alfa, que também foi dado. Serão apenas 5 passos, vamos lá. No passo número 1, a gente vai transportar o ângulo alfa para o segmento AB. Ou seja, AB vai ser um dos lados desse novo ângulo. O outro lado é a chamada reta tangente, que você acabou de conferir comigo lá no GeoGebra, tudo bem? Pois bem, nós vamos começar copiando essa medida alfa para o segmento AB, determinando assim a reta T. Repare que a gente desenhou esse ângulo de medida alfa voltado para baixo do segmento AB, tá certo? No segundo passo, nós vamos traçar uma reta perpendicular a essa reta T no ponto A. Esse tipo de reta também é chamado de reta normal. Normal é sinônimo de perpendicular, tem o mesmo significado, beleza? Pois bem, utilizando o compasso e régua, você já sabe como traçar esse tipo de reta e temos aí a nossa reta N. Terceiro passo, vamos traçar a mediatriz do segmento AB. Nós já aprendemos em nossas aulas a traçar a mediatriz no segmento usando apenas compasso e régua. Com a mediatriz traçada, nós podemos marcar o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, e na intersecção das retas M e N nós temos o ponto O, que corresponde ao centro do primeiro arco. Estamos quase lá. No quarto e penúltimo passo, nós temos que encontrar o ponto O', que é simétrico de O em relação ao segmento AB. Ele corresponde ao centro do segundo arco. Para isso, é só a gente traçar um arco de centro M e raio MO, encontrando aqui o ponto O'. Portanto, por fim, podemos agora traçar esse par de arcos capazes. Centro em O e raio OA, e depois centro em O' e raio OA também. Aqui está o nosso lugar geométrico 5, o nosso par de arcos capazes. Pode parecer complicado à primeira vista, eu sei, mas com um pouco de prática você pega o jeito e nunca mais se esquece. Para te explicar ainda melhor esse processo, vamos sair um pouco dessa nossa lousa virtual e ver o processo na prática, no papel. Dá uma pausa nesse vídeo, pega o seu material de desenho e continua comigo.
Pois bem, então nós vamos construir um arco capaz de enxergar esse segmento AB com ângulo de medida alfa. Tudo bem? Seguindo nosso roteiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transportar essa medida alfa aqui para o segmento AB voltada para baixo. Então a gente pega o nosso compasso e faz uma medida arbitrária e conveniente, né? Arbitrária que é a gente que vai escolher e conveniente que não pode ser muito grande nem muito pequena. Ela tem que ser o suficiente para que com o vértice aqui, o centro no vértice do ângulo, você consiga cortar os dois lados desse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Então você traçou esse arco, agora você vai traçar um idêntico, de mesmo raio, colocando a ponta seca em A. Vamos tentar fazer o contrário aqui. Então, ponta seca em A, a gente traça esse arco aqui. Eu tenho que fazer com as duas mãos aqui por conta da posição do vídeo, tá? Eu espero que faça com uma mão só. Muito bem. Agora, usando o compasso, a gente vai medir a distância entre esses dois pontos aqui, que são onde o arco interceptou os dois lados do ângulo. Então você coloca a ponta seca do compasso em um desses pontos e abre até o outro ponto que está aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Ó, essa medida eu vou copiar para este outro arco aqui. Então ponta seca no segmento AB, traça um arco e agora a gente vai traçar esta reta que é o outro lado do ângulo alfa e seria a nossa reta tangente. Vamos lá então. Vamos marcar aqui reta tangente. Pois bem, agora eu vou traçar a reta normal, forma 90 graus com a reta tangente no ponto A. Faremos também com o compasso. Eu vou mudar um pouco a abertura que estava antes. Coloca a ponta seca em A e aí você traça um arquinho de um lado e um arquinho do outro lado. Tudo bem? Perdeu o foco, voltou. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Muda um pouco a abertura do compasso. Coloca a ponta seca no primeiro arco. Traça esse arco de raio arbitrário, porém diferente desse aqui, tem que ser maior. E aí a ponta seca nesse outro lado aqui, você vai interceptar o primeiro arco. É como se nós tivéssemos traçado um ângulo de 180 graus, e aí a gente fez a bissetriz dele, 90 graus. Agora é só passar uma linha que passe por esse ponto A e por esse cruzamento desses dois arcos. Vamos lá. Essa linha é a nossa reta normal. Vamos colocar aqui. Posiciona direitinho. Não precisa ser tão grande assim, mas eu quero deixar bem claro no desenho. Vou marcar aqui, ó, reta normal. E só indicar a perpendicularidade com a reta T, né? Terceiro passo agora, a gente vai traçar a mediatriz do segmento AB. Já sabemos traçar a mediatriz também, vamos lembrar? Coloca a ponta seca do compasso em uma das extremidades do segmento. Uma abertura pelo menos maior do que a metade dessa distância. Eu vou fazer uma abertura grande aqui, para não se confundir com o nosso arco original. Então aqui, ó. E vou traçar um arquinho em cima de AB, um arquinho embaixo de AB. E aí com essa mesma medida, sem mexer no raio, a gente coloca a ponta seca em A agora. E a gente traça um arco em cima e um arco embaixo. A nossa mediatriz, ela passa por essas duas intersecções aqui em cima e embaixo. Vamos traçar ela. Maravilhoso. Vamos marcar aqui mediatriz M.
E aí a intersecção entre a mediatriz e o segmento AB tem o ponto médio do segmento AB. Aqui está o ponto M. E na intersecção da mediatriz com a reta normal, olha o cachorro latindo, nós temos aqui o ponto O, que é o centro do arco capaz de cima. Temos que achar o ponto O' aqui embaixo. Para isso a gente pode usar o compasso. É só colocar a ponta seca em M e abrir até o ponto O. Vai ser um pouco complicado aqui, porque está pequenininho, né? Vamos tentar aqui. Ó, é essa medida de cima. Não sei se dá para ver no vídeo, agora dá para ver. Eu vou copiar para baixo com muito cuidado. Ok, foi difícil, mas conseguimos. Encontramos aqui o ponto O'. De forma aproximada, né? Agora, no último passo, nós vamos finalmente traçar esse par de arcos capazes. A gente vai colocar o centro em O. Vamos abrir até o ponto A, tem que abrir a caneta. A gente abre até o ponto A. A distância de O até A é igual à distância de O até B. Afinal, o ponto O está na mediatriz, né? E agora, com muito cuidado, a gente traça isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Foi um pouco falho, mas está ótimo. Então temos o primeiro arco capaz. Agora com a ponta seca em O', sem mudar este raio, né? Porque a distância é a mesma. A gente vai tentar traçar isso aqui, ó. E temos aqui finalmente o nosso lugar geométrico 5, esse par de arcos capazes. Você vai perceber que o desenho fica muito poluído, né? Porque o nosso objetivo era traçar só esse arco de cima e esse arco de baixo. Todas essas outras linhas vermelhas, esses outros arquinhos de azul, são apenas linhas auxiliares. Então, quando você for fazer aí no teu caderno, nos seus exercícios, faz traçados mais fracos, tá? Aí depois, se você errar, você consegue apagá-los. E é isso, aqui está o nosso lugar geométrico 5. Espero que você tenha entendido. Bons estudos. Valeu!